Boa noite a todos, a graça e a paz. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade, com a permissão de Deus, à nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte. Desculpem aí o barulho com o nosso pedestal aqui, perdão. Estou organizando aqui para ficar melhor, mais confortável. Nós estamos chegando ao final da nossa série de ministrações, já estamos aí há mais ou menos 5 meses, né? Todas as semanas falando um pedacinho, um trechinho do Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre um trecho bastante conhecido. Muita gente já ouviu falar sobre a porta estreita, o caminho apertado. Essas palavras foram ditas por Jesus ali no meio do Sermão do Monte, pelo menos no registro do Evangelho de Mateus, né? Nós temos também registros de Lucas sobre essas palavras em um outro momento, mas o fato é que Jesus falou sobre isso e quis transmitir um ensino, quis transmitir uma mensagem ao falar sobre uma porta larga, uma porta estreita, um caminho largo e um caminho apertado. E hoje, com a permissão de Deus, estaremos vendo, discutindo, meditando sobre isso. Ontem nós tivemos um problema com a nossa internet e era para a gente estar transmitindo ontem. Nós estamos transmitindo só agora, porque nosso modem da fibra ótica deu problema. Mas já está tudo ok, está tudo consertado e agora nós vamos dar prosseguimento. Então, vamos deixar aí as nossas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, aí nos versículos 13 e 14. E antes da gente ler o texto, aliás, vamos ler o texto. Depois de lermos o texto, nós vamos estar orando juntos, né? Eu vou me colocar aqui no cantinho para eu conversar com vocês. Assim, pronto, apareci. E o texto diz o seguinte, são palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, nós vamos estar orando e meditando sobre esse texto agora, com a permissão de Deus. Pai, colocamos-nos diante do Senhor, colocamos-nos diante da sua presença. Eu quero pedir para que agora, por tua graça e misericórdia, o Senhor possa estar iluminando o nosso entendimento, iluminando o nosso coração, iluminando, Pai, as nossas vidas, para que possamos receber em nosso interior a tua palavra que ensina, que exorta, a tua palavra que transforma, a tua palavra que constrange, a tua palavra que convence, a tua palavra que nos torna parecidos com o Senhor e nos leva a cumprir o propósito para o qual fomos criados, para o qual existimos. Pai, que essa palavra magnífica, poderosa, encontre espaço em nosso coração, no coração da igreja, no coração das pessoas que vão estar nos escutando agora ou em qualquer outro momento. É a nossa oração, Paizinho, no nome todo poderoso de Jesus. Amém. Então nós vimos aqui o texto de Mateus 7, 13 e 14, e Jesus fala sobre uma porta estreita. Nós vamos ter que combinar aqui, nós vamos ter que admitir que, infelizmente, nos nossos dias, não somente agora, recentemente, mas já há algum tempo, o evangelho que vem sendo pregado em muitos locais, em muitos momentos, em muitos ambientes, em muitos contextos, ele não parece muito alinhado com a visão de uma porta estreita e de um caminho apertado.
Muitas vezes o evangelho que vem sendo pregado, ele parece mais realmente com uma porta bem larga e um caminho bem largo, porque é um evangelho muito confortável, muito convidativo, muito atraente aos olhos, porque ele é focado no homem, nas conquistas do homem, no bem-estar do homem, na prosperidade do homem, do ser humano. E então o homem ouve essa mensagem agrada, né, a humanidade, a nossa humanidade, e a gente vai e entra, né, num evangelho assim deturpado, distorcido. No entanto, Jesus é bem categórico quando fala que o evangelho que ele está pregando, a mensagem que ele está anunciando, é uma mensagem sim de vida, é uma mensagem sim maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma mensagem desafiadora. Jesus pregava uma mensagem, um evangelho desafiador. Essa mensagem de Jesus, ela exigia de nós, ela requeria de nós coragem, disposição e renúncia. Coragem para abrir mão, coragem para dizer não para as nossas próprias vontades. E é nesse sentido que o evangelho ele vai se desenhando como um grande desafio, como um caminho apertado, essa figura de um caminho estreito. Nós talvez não tenhamos experiências de andar por um trecho muito comprido, muito longo, de um caminho estreito. Mas quando a gente olha para trás, a gente vai vendo algumas práticas antigas de mineração, e ali pessoas, trabalhadores, escravos, eles tinham que se esgueirar por trieiros extremamente apertados por todos os lados, né? Valas mesmo, cavernas, minas muito, muito apertadinhas e muito longas, canais de exploração muito compridos, e ali ficavam minutos, horas, às vezes um dia inteiro, indo e voltando com pedra, com minerais ali de dentro. E essas pessoas certamente sentiram na pele o quão difícil, quão complicado é andar num caminho estreito. Você não tem espaço para se movimentar. É desconfortável, é desafiador. E Jesus compara o evangelho a isso. Ele está dizendo que a porta que leva à vida, a vida que ele está anunciando, a vida que ele está pregando, ela é estreita, bem como o caminho que vem logo depois da porta também é estreito. E essa mensagem de renúncia, de esforço que a gente deveria fazer para andar por esse caminho, de coragem, disposição que deveríamos ter para andarmos por esse caminho, ela é uma mensagem o tempo inteira pregada por Jesus. Não é somente aqui que Jesus faz, né, o uso dessa figura de linguagem para falar sobre um evangelho desafiador. Não, ele prega sobre um evangelho desafiador o tempo inteiro. Nós temos aqui Lucas 13, né, que é praticamente a mesma coisa que ele fala lá em Mateus 7, 13 e 14, Lucas 13, 22 e 24, e Jesus andava pregando isso. Olha só, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Então Jesus ia indo pelas cidades e povoados ensinando, né, prosseguindo em direção a Jerusalém, né? Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Para esse alguém que a gente não sabe quem é, Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E aí o texto continua falando, né, que vai chegar um momento em que o dono da casa vai fechar a porta, e ele conta meio que uma parábola,
E muitos ficarão do lado de fora da casa batendo e pedindo: Senhor, deixa-nos entrar. A gente, ouvia suas pregações nas nossas ruas, assim, a gente comia na mesa contigo. Jesus fala: eu não conheço vocês, apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque dessas pessoas não houve esforço, não houve renúncia, não houve coragem para encarar os desafios propostos pelo Evangelho. Toda renúncia, toda negação, autonegação proposta pela mensagem de Jesus. Então Jesus ia pregando isso, ia ensinando isso, né? Nós temos aqui outros exemplos, aqui em Lucas 9, 23 e 24, aqui está dizendo: Jesus dizia a todos, não é o ensino restrito a algum grupo. O registro bíblico nos informa que Jesus pregava isso para todos. E para todos ele dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus está falando aqui de novo de entregar-se, de renunciar, de abrir mão da própria vida, não no sentido de suicídio, não num sentido literal, mas abrir mão dos próprios desejos, das próprias vontades, dos próprios achismos, do próprio orgulho, para seguir a Ele, para viver como Ele. E esse comportamento, essa atitude é desafiadora e por isso comparada a uma caminhada num caminho estreito e apertado. Nós temos também aqui Lucas 14, 27, que diz: aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está usando aqui a figura da cruz para nos mostrar que caminhar com Ele exige da gente renúncia, esforço, coragem, dedicação. Então, a gente vai percebendo que é um ensino constante dado, feito pela pessoa de Jesus. Jesus está o tempo inteiro ensinando um evangelho desafiador, um evangelho não confortável, não atraente para a nossa carne, para a nossa natureza terrena. Ele é atraente sim para o nosso espírito, para a nossa alma, porque a nossa alma tem sede de Deus, tem sede das verdades de Deus. Então, por dentro a gente sente sim o Senhor nos chamando, nos atraindo, e há uma alegria em escutar essa mensagem desafiadora. Contudo, para a nossa carne, para a nossa natureza terrena, para as nossas concupiscências, não é atraente, não é confortável. E nós precisamos entender isso, porque não é o que está sendo pregado hoje na maioria dos lugares onde dizem que o evangelho está sendo anunciado. Nós temos aqui mais textos, aqui em Lucas 14 também, nós já lemos Lucas 14 ali agora, mas agora nos versículos 28 ao 33. Jesus diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? A gente até meditou sobre essa parábola, essa analogia que Jesus faz aqui, há uns dias atrás, em uma das ministrações do Sermão do Monte. Eu não me recordo exatamente agora qual. Continuando: pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Alguém vai dizer assim: mas eu não ligaria se eu começasse uma obra de construção, e não tivesse condições de completá-la, e alguém viesse rir de mim. Eu não estou nem aí para risada. Jesus está contando isso, gente, para um povo que levava isso muito a sério. Então ele está usando uma figura novamente, está fazendo uma analogia que fazia muito sentido para aquelas pessoas. Havia um orgulho nas pessoas daquela época, as pessoas não tinham muito, mas
a questão do nome, da honra. Isso era muito forte naqueles dias. Então, era muita humilhação, era muita vergonha para as pessoas da época, para os homens da época principalmente, começarem uma construção e não conseguirem terminar. Você se tornava motivo de zombaria na cidade, nos povoados. Você era usado como exemplo de fracasso. Então, Jesus está falando algo bem sério para aquelas pessoas, né? Então, vamos considerar isso. Né? E aí ele continua. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Uma prática muito comum dos regimes monárquicos e dos monarcas daquela época. O rei ele era considerado um incompetente, um péssimo rei se ele não tivesse essa expertise de entrar numa luta só entrar numa luta que ele poderia vencer. Se ele não podia vencer, ele dava um outro jeito político, né, para resolver a situação. Ele entrar na luta e ser derrotado, e isso acontecer porque ele foi displicente em fazer os cálculos, em pensar com estratégia, então ele também se tornava motivo de zombaria no meio das pessoas. Então ele está dizendo, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, com essas historinhas todas aqui, a do homem que constrói a torre, a do rei que está numa guerra, Jesus está querendo transmitir um ensino. Vocês precisam renunciar a tudo. Se vocês não derem conta, se vocês perceberem que não vão conseguir pagar esse preço, não entrem. Porque existe algo que vai ser requerido de vocês e esse algo é tudo. Quando Jesus está falando tudo, ele está falando de tudo que eu sinto vontade, de tudo que carnalmente eu tenho desejo. Eu vou abrir mão de tudo isso, vontades, desejos, prazeres, satisfações que eu tinha enquanto vivia a minha velha vida, para viver a nova com Ele, não fazendo mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Então os recursos que eu tenho em minha mão, eu vou usar agora para Ele. E isso é o verdadeiro Evangelho, e por isso o verdadeiro Evangelho é chamado pelo próprio Jesus de caminho apertado. Então, era um ensino constante nas ministrações de Jesus. E não somente nas ministrações de Jesus, os apóstolos também ensinavam isso o tempo inteiro. Eu fiz aqui uma rápida seleção de alguns textos ensinados em carta pelos apóstolos, não somente Paulo, mas Pedro, Tiago, João, para a gente ver como de fato, tanto em Jesus como nos apóstolos, esse ensino era muito presente, né? Então, por exemplo, aqui nós temos Colossenses 3,5, que é um texto que eu cito bastante aqui nas nossas ministrações, e Paulo diz assim, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele cita alguns exemplos, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo está dizendo, façam morrer. Esse façam morrer é renunciem, neguem, lutem contra isso. Não ceda a esses tipos de paixões e desejos. É isso que Paulo está ensinando aqui. Isso é renúncia. Isso é rendição, isso é entrega, isso é a gente sair de cena e deixar Deus governar e direcionar. Né? Aqui em Tito, também uma carta de Paulo, né? Ele fala sobre a graça e ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens e ela, a graça, nos ensina a renunciar, de novo a renúncia presente no ensino. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então,
como eu sempre tenho dito, ao contrário do que muitos pensam e pregam, graça não nos libera para o pecado. Pelo contrário, ela nos ensina a renunciar o pecado e as paixões mundanas da carne e da natureza terrena. É o que a graça faz na nossa vida. Ela não vai nos capacitando a viver como Jesus quer que a gente viva e como Ele próprio viveu. Então, tempo inteiro a renúncia, a entrega, a autonegação, a abnegação, ela vai sendo ensinada por Jesus, como já vimos, e também pelos apóstolos. Né? Agora vamos falar do autor de Hebreus, que eu particularmente já disse, né? Acho que foi Paulo, mas que não há provas para a gente afirmar com certeza. Mas esse autor também toca no assunto. Lá no capítulo 12, versículo 4, ele diz, conforme está aí no slide: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, Paulo está escrevendo, o autor de Hebreus está escrevendo para aquele povo, e de repente ele está falando sobre a luta contra o pecado. E ele está dizendo, vocês nem chegaram ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Em outras palavras, nós podemos entender que é natural para um verdadeiro cristão lutar contra o pecado ao ponto de dar o próprio sangue. Né? E Jesus fala que aquele que ama a própria vida, mais do que a ele, não pode ser discípulo dele. Ele fala que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida vai ganhar. E isso fala também de derramamento de sangue. O derramamento de sangue aqui, ele pode ser entendido figuradamente, e ele pode ser entendido também literalmente, porque as duas coisas, elas fazem parte, né, da vivência do verdadeiro evangelho. Se eu vivo o verdadeiro evangelho, eu estou disposto a dar o sangue no sentido figurado, ou seja, de lutar muito por isso, e também estou disposto a dar o sangue no sentido literal, como fizeram os apóstolos, como fizeram alguns dos pais da igreja, como fizeram tantos no passado, e em alguns países algumas pessoas ainda fazem hoje, entregando a própria vida literalmente pelo evangelho e por amor a Jesus e às pessoas. Então, não é um caminho confortável, é de desafios, é de renúncia e da disposição de entregar de fato a própria vida. Né? Então, nós temos também Tiago falando sobre isso. Né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Isso aqui é Tiago 4,4. Aí a gente pula lá para o 7, que diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então Tiago está falando que eu não posso caminhar com Deus e ter uma amizade com Deus fazendo a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Porque no momento em que eu faço a vontade do mundo, automaticamente eu estou criando inimizade com Deus. Ou eu estou vivendo inimizade com Deus. Porque Deus não barganha com o pecado, Deus não negocia com o pecado, Deus não fica ou permanece no mesmo ambiente onde o pecado reina, onde o pecado impera. Não que ele não seja mais forte que o pecado, é porque Deus tem repulsa ao pecado, como eu já falei tantas vezes. E Tiago fala, vocês precisam se submeter, se sujeitar. O que é isso? É me humilhar totalmente e entender que o que eu faço não é minha vontade, é adotar uma postura de extrema servidão, submissão, entender que agora eu sou servo daquele Senhor e que Ele manda totalmente em mim. E para isso eu preciso abrir mão dos meus próprios desejos e vontades para fazer os desejos e vontades do meu Senhor. Então, o tempo inteiro, a renúncia, a abnegação vai sendo ensinada pelos apóstolos. Pedro também vai falar sobre isso, né, aqui, não somente aqui, eu separei alguns textos, mas
Nas mesmas cartas que eu estou citando aqui, tem vários outros textos que corroboram para aquilo que a gente está falando. E em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Aqui em 1 de Pedro 4, 1 e 2, Pedro diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Pedro diz que Cristo sofreu corporalmente e ele nos orienta a nos armar do mesmo pensamento. O que é isso? É estar disposto a, se necessário for, sofrer corporalmente também, porque Cristo foi na frente e fez isso para nos dar o exemplo. E depois ele está chamando, me segue. O que é isso? Vamos reproduzir os mesmos passos. Quer dizer necessariamente que eu vou sofrer corporalmente ao viver o Evangelho? Não. Quer dizer que se isso acontecer, se por alguma razão eu precisar passar por isso, se eu de fato quero viver o Evangelho, eu preciso estar disposto a passar por isso. Aquelas pessoas para quem Pedro escrevia estavam passando por isso Pedro está escrevendo. Eram pessoas que estavam sofrendo perseguição por serem discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. Então Pedro escreve isso, né? E ele diz: não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Pedro está dizendo, sabe, os desejos humanos, eles são maus. A minha carne, ela só deseja aquilo que é mal. Esses desejos não fazem mais parte da sua vida. Esses desejos não fazem mais parte da sua história. Eles não mais deverão ser vividos por você. Você vai abrir mão de todos eles para viver a vontade de Deus. Então, de novo, a gente percebe a Bíblia sendo bem enfática nisso, né? E aqui nós temos ainda o apóstolo João, também de forma indireta, falando a mesma coisa. Ele diz o seguinte, em 1 de João 2, de 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, João está dizendo que aquele no qual de fato o amor de Deus existe e está aperfeiçoado é aquele que obedece. Logicamente, se eu estou obedecendo a Deus, eu não estou obedecendo a minha carne, né? Porque ou eu faço uma coisa ou outra, a minha carne não vai fazer a vontade de Deus, como Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Então, ou eu estou fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Ele, ou eu estou fazendo a vontade da minha carne e obedecendo a ela. Então, João está dizendo, quem verdadeiramente tem o amor de Deus e nele está aperfeiçoado é quem obedece. E ele diz, aquele que afirma que permanece em Cristo deve andar como Cristo. E a gente olha para a vida de Cristo e vê uma vida de obediência total à vontade do Pai. E a gente vê renúncia no próprio Jesus. Em Filipenses 2, nós vemos uma postura de humildade, de obediência extrema de Jesus. Ao esvaziar-se da sua glória, ao adotar uma postura de servo, ao morrer por mim e por você. E Paulo diz para a gente ter a mesma atitude, o mesmo sentimento. Então, queridos, o tempo inteiro a Bíblia está nos mostrando que o Evangelho não é nada confortável. E é por isso que Jesus está falando sobre uma porta estreita e um caminho apertado. E Jesus está dizendo que o contrário disso, que é a porta larga e o caminho largo, fácil de caminhar, fácil de transitar, porque não há nada que te aperte, não há nada que te impeça, não há nada que te proponha desafio ou renúncia, simplesmente você anda à vontade e desfruta.
Ele está dizendo que esse caminho largo, confortável, leva à perdição. O resultado final, o destino desse caminho é a perdição, que é uma outra forma de dizer morte eterna, condenação, inferno, perecimento eterno. E a gente vem sempre tentando pegar o caminho estreito e dar uma largada nele, aplicando os nossos jeitinhos, desculpinhas, regrinhas pessoais, achismos, relativismos teológicos, doutrinários, hermenêuticas duvidosas, interpretações bíblicas duvidosas, focadas no homem, focadas na lógica, na razão. Complicado. Não dá para alargar o caminho estreito. No momento em que eu tento alargar o caminho estreito, eu já estou no caminho largo, eu já saí do estreito. Eu já estou no largo. Porque o estreito, ele não muda. Ele é um só. O caminho trilhado por Jesus e aberto por Ele, para mim, para você, é um só. E ele leva à vida. E ele é de renúncia, ele é de entrega, ele é de abnegação, ele é de autonegação. É você dizer não para você mesmo. O Evangelho não é confortável. Para a nossa carne, para a nossa natureza terrena, viver o ensino de Cristo é desconfortável. E é por isso que devemos sempre estar dispostos a renegar nossa natureza terrena. Paulo vai dizer em Romanos 7,18, está aí na tela, sei que nada, Paulo tinha essa consciência, né? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Ele não está falando da constituição completa, corpo, alma e espírito, mas a carne. Ele está dizendo, nessa parte de mim nada habita de bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então Paulo, ele admite que em sua mente, ele sabe o que é correto, ele sabe o que é bom, e até tem vontade de praticar isso, mas tem algo nele que não consegue fazer isso, que é incompatível com isso. E esse algo é a natureza humana caída, amaldiçoada por causa do pecado. Nós não podemos dar ouvidos a essa parte de nós, que não morre no batismo como muita gente acha. Ela continua ali. E os desafios vão continuar. E o aperto do caminho vai continuar. E a gente precisa prosseguir. Porque a carne, ela não faz a vontade de Deus. Como nós vamos ver aqui agora em Romanos 8, 7 e 8. Né? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Para a carne é impossível realizar a vontade de Deus. Né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem está sob o domínio da carne, e o que é o domínio da carne? É eu fazer o que eu mesmo, humanamente falando, quero fazer. Então, eu estou vivendo a minha vida e estou diante de várias situações, e diante de todas essas situações, eu posso escolher fazer aquilo que é mais fácil e o que a minha natureza terrena quer, porque é mais fácil, ou eu posso fazer aquilo que é mais difícil e que é a vontade de Deus. A minha carne não quer fazer a vontade de Deus porque ela é desconfortável. É chato. É chato a gente pedir perdão. É chato a gente falar sempre a verdade. É chato a gente ser honesto o tempo inteiro. É chato a gente ser fiel nas pequenininhas coisas. É chato a gente, para a carne, tá? Para a carne é chato. É chato a gente ser correto em tudo. É chato a gente, ter que não satisfazer
os desejos sexuais, os desejos de ir para festa, de tomar muitas vezes uma bebida que vai me fazer mal e que não é vontade de Deus para mim, de estar num ambiente inadequado que Deus não quer para mim. Não fazer tudo isso é chato. A carne não quer, é difícil. Mas se a gente vive fazendo isso que ela quer, a gente está andando pelo caminho mais fácil e o resultado é perdição. A carne não pode fazer a vontade de Deus. Por isso, ela milita contra o Espírito, porque o Espírito sim quer fazer a vontade de Deus. Né? Então, em Gálatas 5:17, Paulo vai dizer isso. Pois a carne deseja, né, ela aspira o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, como Paulo disse lá em Romanos 7, né, eu quero fazer o bem e não consigo, porque é algo que milita contra a parte de mim que quer fazer o bem. Esse algo não quer fazer aquilo que é correto, não quer fazer aquilo que é bom. Então há uma militância, há uma luta o tempo inteiro ocorrendo dentro de nós, e quem vence essa luta é quem está sendo observado, é quem está sendo ouvido por nós, se é o Espírito ou a carne. Se eu estou seguindo, ouvindo o Espírito de Deus, que Deus me colocou para me empoderar, para fazer a vontade dele, eu estou então caminhando o caminho estreito. Porque o Espírito vai sempre me orientar a fazer aquilo que geralmente eu não quero fazer. E aí vai ser difícil abrir mão, mas eu abro a si mesmo e eu dou mais uma esgueirada no caminho estreito em direção à vida. Mais uma arrastada, mais uma evoluída na estrada. Agora, se eu escuto a minha carne, então o Espírito está apagado ali, né? Eu estou ignorando o que ele diz, e eu estou indo em direção à perdição. Não é isso que o Senhor quer para ninguém. Agora, detalhe. É verdade que... Deixa eu tirar aqui. É verdade que a carne não se satisfaz com a vontade de Deus, ela não é agradada quando fazemos a vontade de Deus, é verdade. É verdade que para a natureza terrena é difícil fazer o que é correto e bom e de acordo com o que o Senhor quer para nós, muito verdade. Só que da mesma forma que isso é verdade também que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa pessoa interior, ela tem prazer nas coisas de Deus, como Paulo vai dizer, né? No meu espírito eu quero fazer a vontade de Deus, no meu espírito eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo diz isso também lá em Romanos 7. A minha carne é que é o problema. Então, da mesma forma que é verdade que o espírito, que a carne ela é contrariada quando fazemos a vontade de Deus, é também verdade que o nosso espírito, a nossa alma, aquilo quem somos por dentro, é saciado, recebe alento, recebe conforto, recebe descanso. A carne é contrariada, a carne é desagradada, mas a alma é confortada, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso e fazer disso nossa motivação. Crer que, de fato, por mais que no corpo a gente não esteja sentindo nada de agradável, seguindo Jesus e às vezes sofrendo, né, com as renúncias, porque traz sofrimento, sim. Eu quero fazer algo, mas eu sei que Deus não quer que eu faça, então eu deixo de fazer por amor a Ele. Mas aquela vontade não vai simplesmente sumir, então é chato. Às vezes traz algum sofrimento. Às vezes sofrimento literal no corpo, né? Como nós já vimos, pessoas que derramaram seu próprio sangue.
deixando de fazer aquilo que querem para fazer aquilo que Deus quer. Mas a alma não. Paulo diz, por fora, atribulados, desgastados, por dentro, renovados. Por dentro, confortados, fortalecidos, porque estão fazendo a vontade de Deus. O salmista no Salmo 62 diz, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Gente, só há um lugar de descanso para a nossa alma, para a nossa pessoa interior, é em Deus. E por mais contraditório que pareça, o único lugar de descanso para a nossa alma é no caminho apertado. No caminho largo, nós temos alívio para o nosso corpo, para os nossos desejos. A gente mata a vontade de pecar. E a gente sente alívio. É um alívio muito falso, muito momentâneo, mas ele existe. No caminho estreito, o nosso corpo às vezes vai sendo desgastado. Os nossos desejos carnais não vão sendo atendidos. Às vezes sofremos, mas a gente por dentro vai sendo renovado, fortalecido, restabelecido, acalentado, confortado. Já falei confortado? Não sei. Consolado. Nós precisamos crer nisso, conforme diz as Escrituras, e permanecermos firmes no caminho estreito, com esperança nessa verdade de que a nossa alma está sendo afagada, está caminhando para um destino eterno de vida. Só há descanso para a alma em Deus. E só há encontro com Deus no caminho estreito. Em Mateus 11, 29, nós temos uma passagem clássica das falas de Jesus, que diz, tomem, né, Jesus, primeiro no 28, diz, vinde a mim, né, os que estáis cansados, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No 27, na verdade, ele fala isso. No 29, ele vai dizer, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A gente olha para a vida de Jesus e, naturalmente falando, fisicamente falando, corporalmente falando, Jesus não viveu uma vida confortável, não. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, segundo ele mesmo. Não esbanjava conforto, não esbanjava bens, riquezas, não. Bem simples, bem humilde. Não tinha falta de nada, mas também não tinha nada, em termos de acúmulo de bens e recursos. Jesus diz, venham a mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tomem sobre mim o meu fardo e o meu jugo. O caminho que Jesus trilhou, ele põe sobre nós um fardo e um jugo, se resolvermos trilhar o mesmo caminho? Sim. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. É leve e suave. Para o corpo? Não, para a alma. O descanso encontra quem? O corpo? Não, a alma. Filipe, quer dizer que não tem benefício nenhum no corpo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nossa motivação, ao atendermos o chamado de Jesus, não deve ser benefícios na nossa natureza terrena. Eu não devo entrar na caminhada pensando em satisfazer os meus desejos
humanos, terrenos, carnais. Não é isso que vai acontecer. Em sua infinita graça, misericórdia e bondade, Deus nos abençoa e nos dá alguns mimos que satisfazem sim aquilo que é natural, aquilo que é terreno. Deus nos dá alguns bens materiais, Deus nos abençoa com ricas bênçãos em Cristo Jesus, é verdade, contudo não é a minha motivação, não é para isso que estamos sendo chamados, de modo que se acontecer, ótimo, se não acontecer, ótimo também, porque eu fui chamado, foi para descansar a alma e não o corpo. Eu fui chamado, foi para ter tesouros no céu e não na terra. E esse é o evangelho pregado por Jesus e está sendo deixado de lado, infelizmente. Mas, graças a Deus, Ele nos lembra do que realmente é importante. E cá estamos nós sendo lembrados disso agora. Então, há descanso, se por um lado, há contrariação da carne, desgaste do corpo em alguns momentos, há descanso para as nossas almas. Pedro vai falar sobre esse descanso projetado na salvação, né? Ele está aqui elogiando as pessoas para quem ele escreve, dizendo: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das suas almas. Andar pelo caminho estreito é uma atitude de fé. E o alvo dessa fé, o resultado final dessa fé é a salvação das nossas almas. Essa salvação é o descanso eterno. Nós precisamos ter isso em mente ao pormos em nosso coração a disposição de entrar pela porta estreita e a caminhar o caminho apertado. O caminho é desconfortável, a porta também, o processo exige da gente muita renúncia. Às vezes vai gerar em nós algumas dúvidas. Às vezes a nossa carne vai dar gritos dizendo: não aguento mais, sai desse caminho. Mas ao passarmos por tudo isso, a gente tem que ter em mente o resultado da nossa fé, o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas, o descanso que temos interiormente, a despeito do desgaste que temos exteriormente. Paulo, sendo perseguido por causa do evangelho, ele disse: as nossas aflições, leves e momentâneas do presente, não se comparam com o enorme peso de glória que nos aguarda, que está reservado para a gente. Então ele mantinha os olhos lá no final, no peso de glória, no descanso da alma, na recompensa da fé, no alvo da fé, a salvação. Nós precisamos ser movidos por isso. Não por atitudes interesseiras que muitos têm diante de Deus, querendo ser beneficiados com coisas que perecem, com bens materiais, com recursos materiais, com prazeres dessa vida. Não. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador, ele é maravilhoso. Rico em graça e misericórdia. Mas não é por isso que queremos caminhar com Ele.
Não é por isso que devemos querer ir após ele, porque ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me segue. Ele não disse: aquele que quiser vir após mim, pega a sua lista de desejos e me segue e vai me pedindo no caminho que eu vou te dando. Não é essa a proposta, não é esse o chamado. Tem um descanso para as nossas almas e nós precisamos fazer esforço para alcançar. Nós precisamos fazer esforço para permanecer no caminho apertado, por mais desconfortável que ele seja, para alcançar o alvo da nossa fé, como já foi dito, lá em 1 de Pedro, capítulo 1. Aqui, capítulo 1, versos 8 e 9. O autor de Hebreus nos chama para com esforço buscarmos esse descanso. Ele primeiro fala sobre o descanso e depois nos chama para conquistá-lo com esforço. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Em outras palavras, qual que é o esforço para entrarmos no descanso? A obediência. Não estou entendendo nada. Eu achava que a gente era salvo pela graça, não porque a gente se esforçava. O nosso esforço não garante de forma alguma salvação, não nos torna merecedores. Não nos torna dignos de recebermos salvação. Nenhum esforço que a gente faz nos torna dignos para receber aquilo que Deus tem preparado para nós em sua infinita graça e misericórdia. Agora, uma vez que isso nos foi dado de graça, se não nos esforçarmos para permanecermos nessa graça, a gente abre mão disso. A gente diz não para aquilo que Deus está nos entregando de graça. Como? Ao negarmos a vontade dele, ao optarmos por andar pela porta larga, pelo caminho largo. Ao fazermos isso, estamos rejeitando aquilo que pela graça nos foi dado, a salvação das nossas almas. Então não é que eu conquisto salvação porque eu me esforço. Eu me esforço para permanecer com aquilo que me foi dado de graça. Se eu tenho fé, conquistado pela fé, se eu acredito que realmente isso foi me dado, e recebo isso pela fé na minha vida. Recebi, ok, agora eu tenho que manter, com perseverança, permanecendo fiel, permanecendo no caminho estreito. E aqui a gente finaliza o nosso estudo. Quero citar aqui alguns textos que nos falam sobre perseverança. Jesus, em Lucas 21, versículo 19, diz: é perseverando que vocês obterão a vida. Em versões mais antigas diz: é na vossa perseverança que vocês evidenciam a sua salvação. É na vossa perseverança que está a salvação de vocês. Em Marcos 13, Jesus diz: todos odiarão vocês por minha causa. Ele está falando do mundo. Ele está dizendo: o mundo não vai gostar de vocês, porque vocês não vivem os padrões dele. Vocês não se adequam a ele. Então vocês serão odiados por ele. Mas não desanimem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre
exemplos de terrenos nos quais uma mesma semente foi lançada. Caiu. E um dos terrenos, a semente não brota por causa das perseguições, e outro por causa dos prazeres do mundo. Então, a semente é lançada, a semente da palavra, a semente da salvação, a semente que pode nos levar a sermos salvos e a produzirmos como árvores frondosas a 100 por 1. Ela foi lançada? Foi, mas se as circunstâncias sufocarem essa planta que está nascendo, ela morre. Então é nesse sentido que a gente não pode deixar que a nossa carne domine, que a nossa falta de fé impere. É nesse sentido que temos que ter coragem, disposição e devemos nos esforçar. Não é fazendo coisas X ou Y, dando esmolas e não sei o que, para que por causa disso eu alcance salvação. Não. Tudo isso são evidências de quem realmente tem Jesus na vida, mas não é por causa dessas coisas que somos salvos. O esforço que precisamos fazer é para permanecermos, para perseverarmos até o fim. E aqui, Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, e não a sua, a de Deus, recebam o que Ele prometeu. E aqui a gente finaliza o nosso estudo da porta estreita. É claro que tem muita coisa ainda que eu poderia falar sobre esse assunto. Mas a gente não está aqui com o objetivo de esgotar, de ser exaustivo, não. A gente quer entender o que Jesus queria ensinar, e era isso que Jesus queria ensinar. O Evangelho é uma porta estreita. O caminho do Evangelho é um caminho estreito. Muitos querem chegar lá no final, mas poucos estão dispostos a se esgueirar, se apertar, renunciar para chegarem lá. Então, por causa disso, poucos chegarão. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor Jesus. Ele diz: são poucos os que a encontram. Na versão de Lucas, ele diz que muitos tentarão entrar, mas não vão conseguir. E a pergunta da pessoa que o levou a dar essa resposta é: serão poucos os salvos? É como se Jesus estivesse respondendo: sim. Eu espero que você que está nos escutando, nos assistindo, esteja dentro desse conjunto de poucos dispostos a entrar pela porta estreita e a caminhar pelo caminho apertado. Para chegarem no final da caminhada, ouvirem do nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai, e entra para o gozo, para o descanso do seu Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra encontre muito espaço no nosso coração e na nossa vida, e que nos motive a vivermos tudo o que vamos viver e a decidirmos tudo o que vamos decidir de agora para frente. Em nome de Jesus. Amém. Estamos então aqui encerrando o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Já estava me esquecendo, vamos orar. Encerrando. Pai, só o Teu Espírito Santo pode pôr de fato no nosso coração o entendimento necessário para que sejamos transformados à luz daquilo que acabamos de ouvir e aprender. Em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e idosos, movidos pela convicção de que o caminho, mesmo sendo estreito, vale a pena porque leva à vida.
que tenhamos o necessário para não desanimarmos, para não desistirmos, para não deixarmos de perseverar. Em nome de Jesus. Faz essa obra na nossa vida, na vida de todos que estão nos escutando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos. Esse sábado, dia 31, nós teremos um movimento de celebração ao Dia do Evangelho. Aqui no nosso município, essa data, ela municipalmente é reconhecida no dia 27, né? De acordo com a lei municipal, ela é reconhecida no dia 23, perdão. Mas no dia 31 de outubro é o dia em que ocorreu a reforma, simbolicamente, né? É comemorado a reforma. Não é que a reforma aconteceu no dia 31, porque a reforma foi um processo, né? Mas o dia 31 foi quando Lutero pregou na Catedral de Wittenberg, né, as 95 teses, e a partir dali começa um movimento de reforma. E então a reforma é celebrada nesse dia, e os evangélicos, que são oriundos da reforma protestante, querem celebrar o dia do evangelho nesse dia. E aqui em Conceição nós vamos fazer um movimento. O Conselho de Pastores está promovendo uma carreata às 8 da manhã, concentração lá na Pecuária, e à noite um grande culto ali em frente à Praça da Bíblia. Não vai ser na praça, porque a praça está em reforma, vai ser em frente à praça, ali naquela rua, ali em frente ao Relógio, em frente à Marantex. Vai ser ali que nós vamos estar nos concentrando e juntos orando, agradecendo, clamando e adorando. Adorando já falei, né? Louvando, orando, agradecendo, clamando ao nosso Deus. Então todos estão convidados para esse momento da Igreja Evangélica de Conceição do Araguaia. E se você faz parte dela, esteja lá conosco, em nome de Jesus. Agora sim, estamos encerrados. Fiquem na paz.